Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais Claro com o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. No programa desta semana você vai ver uma entrevista sobre a autonomia das crianças. Já ouviu falar em lipedema? Atendimento ao cliente da Unimed Sergipe passa por inovação tecnológica, é o Unimed Digital. Veja também a diferença entre procrastinação e autossabotagem. E ainda, a receita de hoje é uma sobremesa saudável e gostosa, brownie de banana, imperdível. O Viva Mais está só começando. Eu começo o programa dizendo a você que na próxima terça-feira, 24 de agosto, é o Dia da Infância. Em homenagem, a entrevista de hoje é sobre autonomia das crianças. Qual a hora certa de dar mais liberdades aos pequenos, hein? Você que tem filho, tem criança em casa, já teve dúvidas sobre isso? Para ajudar a gente, eu convido agora a psicóloga Isabela Macedo. Seja muito bem-vinda, Isabela, aqui ao Viva Mais. E eu já começo aí perguntando, que situação difícil para nós papais e mamães, essa questão da liberdade aos pequenos, né? Muito bom dia. Bom dia. Realmente é uma questão muito difícil, né, para os responsáveis estarem lidando no dia a dia com esse momento de liberdade, de autonomia. Porque as crianças hoje cada vez mais cedo, né, antes era a adolescência que era só cheia de impasses, cheia de desafios, né, e agora já desde a infância a criançada já começa a pedir os seus momentos tais de liberdade, de não ficar com os pais, de ir para a casa do coleguinha sozinho, né? Tem as festas do pijama ou a noite do pijama, né? Então, assim, tudo isso vai acontecendo e dentro desse contexto, se antes a gente já tinha dúvida, né? Os pais já tinham dúvida, já era uma coisa já de consultório, de se chegar aí, rodas de conversa, situações de casa. Imagine hoje, que ao invés de ser na adolescência, isso está vindo para a idade da infância, né? E aí a gente fica se perguntando qual o melhor momento, né? Eu diria que o melhor momento, a gente não tem uma medida, né? Não é uma idade, não é uma medida exata disso aí, mas de repente ir conhecendo, conversando, vendo a questão de confiança, de como tá a segurança dessa criança, como é que você tem esse diálogo, quem são no caso da infância, quem são as pessoas com quem a criança vai estar para sair com um parquinho para passear, ou ir para aquela festinha que tem aquelas festinhas que só fica a criança, né, também. Mamãe leva, mamãe pega, né? É um negócio desse aí. É verdade. Então, assim, isso gera muito medo, mas a gente tem que ir aprendendo a conviver com essas situações. É verdade, Isabela, é uma situação assim muito relativa, porque como você acabou de falar, não existe aí uma receita pronta, uma idade certa, ideal. Isso depende muito do perfil de cada criança, do perfil de cada família, como é que é essa relação, não é verdade? Exatamente, depende do perfil da criança e do perfil da família. Não só da família que permite, né, que está ali para permitir, como daquela que está para receber. Então, assim, nessa hora é que é importante. Não tem aquele momento exato, não tem como dizer, com X idade você já pode liberar. Não, por aí não se caminha. Você tem que tratar seu filho com carinho, mostrando que a qualquer momento, a qualquer tempo pode vir conversar, falar sobre tudo, para que ele vá criando, né? Aquela criança vai criando segurança. Quando você sente a segurança, você vai ver também qual é o outro lado que está levando a quem você está permitindo, você começa a fazer permissões de maneira leve, né? Sim. Sutis, também não vai permitir de vez, seja na criança, né, seja no adolescente. Há famílias que radicalmente não permitem de forma nenhuma na infância, né? Uma criança, até para ir para o aniversário, se for esse mamãe leva, mamãe pega, não participa, está fora. Existe muito disso aí. Não, a falta do olhar, de entender que permitir também faz parte do desenvolvimento e vai gerar na criança e no adolescente um sentimento de desenvolvimento de segurança que vai se refletir de uma forma positiva lá
na idade adulta, né? Isabela, a gente entende aí, né, que os pais, eles têm os receios, têm medo, né, dos riscos a que os filhos são expostos, mas a gente também observa que o fato de prendê-los, criá-los dentro de uma bolha, não vai ajudar em nada. Vai trazer consequências negativas, inclusive, para a formação e o desenvolvimento dessa criança, não é verdade? E a insegurança é uma delas, né? Exatamente. E a insegurança, ela vai gerar outros problemas lá na fase adulta, onde ele não vai conseguir tomar decisões em geral, ou pode tomar decisões que não sejam as mais assertivas, as mais adequadas para ele mesmo. E assim segue. Então, assim, nem criar na bolha, mas também não liberar demais. Então, esse equilíbrio é que tem que ter. Isabela, quais são as dicas aí para que nós pais, assim, a gente tenha uma compreensão de que, olha, meu filho está apresentando sinais de que está preparado para eu liberar, por exemplo, ele ir ao parquinho sozinho do condomínio, ir à casa de algum amiguinho, porque a gente fica com esse receio, né? Uma criança de 7, 8 anos, será que dá para ele brincar no parquinho? Quais são os sinais que a criança apresenta de que ela está pronta para vivenciar aquela experiência? Que tem que ter essa troca também de uma relação de confiança, né? Sim, sim. Primeiro a gente vai no parquinho com a criança, né? Sim, claro. Várias vezes. E a gente vai ensinando como é que brinca, com quem brinca, vai falando também sobre os riscos, os perigos, como deve se comportar, como deve respeitar as pessoas naquele ambiente. E aí depois que você vai vendo que a criança já tem aquele ciclo de amizade, já pode brincar, vai liberando. Agora o que é interessante também? E dar uma olhadinha, né? Claro, a gente nunca deve deixar... É aquela famosa olhadinha, você não está vendo o que eu estou vendo, mas eu estou te vendo, né? Você não me vê, mas eu te vejo, para ver como é que essa criança, né, seja ela menor, ou seja esse adolescente, como é que ele se comporta longe de você. Sim. É necessário que isso também seja feito. Então, assim, ter um diálogo, ter essa relação de confiança, né? Ele deve conquistar, né, o espaço de poder ter autonomia. A autonomia deve ser uma conquista e não uma coisa assim, dada de presente, de mão beijada, sem nenhum tipo de esforço. Para a gente encerrar a nossa entrevista, tem também uma questão assim que é fundamental, que é a questão do julgamento. A gente vê muito as próprias mães, umas julgando as outras, os pais também. Ah, fulano deixa o filho ir pro parquinho sozinho. Ah, ciclano não deixa ir para canto nenhum. Então sempre tem aquele julgamento que atrapalha tanto a gente, né? Pois é. O problema é que a sociedade está mais preocupada em apontar os outros do que olhar a si mesmo. Ao invés de buscar informações de verdade, informações concretas, coisas que possam ajudar a sua família, a sua casa, né, a si mesmo, fica preocupado em apontar os outros. E assim, a gente não sabe a realidade de nenhuma casa. Aquele que prende, quando eu digo assim que deve ir em busca do equilíbrio, em nenhum momento eu penso em radicalizar nada ou apontar alguém, porque não permite de jeito nenhum. Então tudo que acontecer é porque o pai e a mãe não permitiu. Não, gente, tudo tem um equilíbrio. Cada pessoa também tem a sua forma de ser. Então, assim, a gente busca sempre que a coisa funcione de maneira harmoniosa. Mas quando eu aponto só aquilo que eu entendo como problema, como defeito no outro, eu estou esquecendo daquilo que eu também tenho como defeito, que eu tenho também como problema e que existe na minha vida. Pode não ser igual ao do outro, mas eu vou ter um outro e alguém também vai me apontar. A sociedade, na verdade, deveria julgar menos, né? E viver mais, né? Respeitar outros mais, ter um olhar diferente, ao invés de apontamentos, mas assim, de harmonização, de entendimento. É verdade. E isso acaba só atrapalhando, tá? Essa questão do julgamento só atrapalha e acaba muitas vezes trazendo transtornos e, quando não, até tragédias, né? Até tragédias. Quando eu digo tragédias, a gente lida com criança e adolescente e que cada vez mais com os níveis de ansiedades, né, níveis de ansiedade alto, nível de depressão começando a assolar, então a gente tem que ter muito cuidado com esses apontamentos. É isso mesmo, Isabela, obrigada aí pelas suas dicas preciosas, viu? Sempre tão solista com a gente. Eu agradeço a sua participação aqui no Viva Mais. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Ok, no próximo bloco, lipedema não é obesidade nem gordura localizada.
E mais, Unimed Digital traz inovação tecnológica para o atendimento ao cliente. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Quando ninguém entendia muito bem para onde o mundo estava indo, nós acreditamos na ciência e no cuidado como únicos caminhos. Entendemos rapidamente a importância da testagem no combate a uma nova ameaça e, como sempre, não medimos esforços para cuidar de você. Somos pioneiros na realização de testes PCR em Sergipe. Fomos o primeiro laboratório particular do estado a implantar um setor de biologia molecular para a Covid-19. E sabe o que isso significa? Agilidade nos resultados dos exames através de uma tecnologia de última geração, tratamento imediato quando necessário e, o mais importante, muitas vidas salvas. A gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, mas você pode ter a certeza de sempre estaremos aqui por você. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e veja só. Você sabe o que é lipedema? Estima-se que 1 em cada 10 mulheres tem a doença no mundo. E no Brasil, 5 milhões provavelmente convivem com o problema e não sabem. A doença é muito confundida com obesidade, celulite e gordura localizada. Para saber mais detalhes, acompanhe as explicações de quem entende do assunto. Olá, eu sou Madeleine Ramos, eu sou cirurgiã plástica e hoje eu estou aqui a convite da Unimed para falar com vocês sobre o lipedema. O lipedema é uma doença progressiva que se caracteriza pelo acúmulo anormal de gordura em algumas partes específicas do corpo, né, como coxas, braços, joelhos. Ele acomete quase que exclusivamente as mulheres. E para que vocês possam ter uma ideia, 1 em cada 10 mulheres convive com esse problema no mundo e aproximadamente 5 milhões de pessoas do sexo feminino no Brasil também possuem a doença e sequer sabem disso. O lipedema ele pode ser causado por um desequilíbrio hormonal e existem alguns gatilhos que podem levar a essas alterações, como menopausa, gestação, uso de anticoncepcionais. Apesar de ser mais comum do que a gente possa imaginar, ainda encontramos muita dificuldade no diagnóstico dessa doença, porque ela costuma ser confundida com obesidade. E às vezes, dependendo da fase em que ela se encontra, pode haver desconfortos, inclusive de ordem física, impedindo até a movimentação da pessoa. E com isso, né, com a progressão da doença, a pessoa passa também a apresentar distúrbios emocionais, vergonha, e o que quer dizer então que o lipedema acaba também comprometendo a saúde mental. Os estímulos para o aparecimento e a piora do lipedema, eles já são conhecidos, mas o porquê, a razão dessa gordura ficar localizada em determinadas partes do corpo é que não é exatamente conhecido. Então, o que a gente sabe é que células de gordura que se acumulam em alguns locais, elas têm receptores específicos para alguns hormônios, né? Diferente de outras partes do corpo. E além da questão hormonal, a genética também pode contribuir para o surgimento da doença. E aí a gente deve evitar a alimentação rica em carboidrato, açúcar, carne vermelha, consumo de bebida alcoólica. Ao contrário da obesidade, em que a pessoa tem a gordura distribuída por todo o corpo, né? Ainda que possa ter áreas mais específicas, mais cheinhas, o lipedema não, ele se acumula em determinada parte do corpo. E isso fica ainda mais perceptível quando a paciente faz, por exemplo, uma atividade física regular, dieta, porque ela acaba emagrecendo, mas aquela parte específica simplesmente não muda de volume. Outros sintomas que ajudam a caracterizar o lipedema, diferenciando da obesidade, é que a região que está aumentada de volume, além dessa alteração, ela apresenta dor,
sensação de queimação e até mesmo uma sensação de desconforto e surgimento de hematomas naquele local que tem o volume aumentado. A detecção do lipedema, ele passa por algumas fases. Então, além da suspeita, é necessário que haja essa suspeita, né? Por isso que é importante que vários médicos, vários especialistas conheçam, porque não existe um especialista específico para esse diagnóstico. Então, além da suspeição diagnóstica, o exame físico, encontrando essas características que nós falamos há pouco, é importante também, às vezes, realizar alguns exames, né, para que a gente possa, na verdade, excluir outras alterações. Então, tomografia, a dosagem local de gordura, cintilografia, Doppler vascular, são alguns dos procedimentos que a gente pode solicitar para investigação diagnóstica. Além do impacto emocional, como eu disse anteriormente, a paciente ela fica afetada, né, por aquele desequilíbrio do corpo. Nós podemos ter, se não for devidamente curada, devidamente tratada, nós podemos ter acúmulo, né, dessa gordura impactando no sistema linfático, e isso vai fazer com que a paciente retenha cada vez mais líquido, predisposição a infecções, deformidade no membro afetado e, se for, por exemplo, nos membros inferiores, até mesmo dificuldade para a mobilidade. O tratamento ele envolve algumas mudanças na alimentação, exercícios de baixo impacto, uso de meias compressivas nos membros inferiores, drenagem linfática. Às vezes é necessário que se interrompam algumas terapias hormonais, a mulher está fazendo, por exemplo, uso de anticoncepcional. E, se possível, obviamente, né, porque tem determinadas condições que nem sempre permitem essa suspensão do tratamento hormonal. Mas assim, cura mesmo, a gente só pode falar com procedimento cirúrgico. E o procedimento cirúrgico, ele é representado por uma técnica chamada lipoaspiração, que consiste na remoção daquele acúmulo de gordura localizado em determinado segmento através de algumas cânulas em ambiente cirúrgico. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa contribuir cada vez mais com a Unimed. Obrigada. Com o projeto Unimed Digital, a Unimed Sergipe tem investido em tecnologia e automação dos serviços. A área de atendimento ao cliente foi uma das primeiras a experimentar essa renovação. Os processos agora são feitos via aplicativo ou WhatsApp. Confira. Bom dia. O projeto Unimed Digital vem sendo desenvolvido desde o ano passado e ele tem dois eixos importantes, né? Um é voltado para a própria operadora, os processos internos da Unimed, e outro, que é o mais importante, que é com foco no nosso cliente para melhorar o acesso, melhorar a acessibilidade desses clientes Unimed às suas necessidades junto ao nosso plano, racionalizando tempo, racionalizando custos e tornando mais eficiente e nos aproximando mais nessa relação. Ele ainda está em desenvolvimento, muito ainda vai desenvolver em termos desse projeto. Nós iniciamos, a princípio, com uma modernização do nosso parque tecnológico para suportar as mudanças. Em seguida, nós estamos em fase de implantação de um software que é gerenciador de todas as operações, não só da Unimed em si, mas também dos nossos serviços próprios, do hospital, do centro de diagnóstico e outros, integrando todo o sistema em um único sistema. Isso trará agilidade, isso trará uma maior segurança para todos, já que nós temos essa preocupação, inclusive, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E tudo isso com o intuito de preservar cada vez mais essa nossa relação com o nosso cliente. Nós estamos desenvolvendo também um aplicativo, né, que ele torna essa relação muito mais próxima para o nosso cliente não precisar sair de casa, né? Eu acho que nesse processo de pandemia que nós tivemos, estamos passando ainda, né? Ele nos trouxe uma realidade que é não só a questão da teleconsulta, que
que nós também estamos disponibilizando para nossos clientes, como também as relações para evitar que ele se desloque, né? Então, procedimentos que antes o cliente teria que sair de sua casa para vir à Unimed buscar autorização para procedimentos, para uma série de procedimentos, hoje eles podem ser realizados via aplicativo, pode ser acompanhada a evolução desses processos via aplicativo, boletos que eles queiram extrair ou faz pelo aplicativo, e uma série de situações, né? Até você ter o contrato digitalizado, a carteirinha digitalizada, você não precisa mais utilizar o cartão, né? nas suas atividades. Então tem uma série de situações que nós estamos desenvolvendo via aplicativo, exatamente para facilitar todas essas relações. Acho que o maior ganho talvez seja exatamente esse de liberação de procedimentos, que você não precisa mais sair de sua casa para vir liberar nenhum procedimento. Eu acho isso muito importante, eu acho que nós estamos nesse processo buscando cada vez melhorias para trazer, né, para melhorar, né, essa nossa relação, esse nosso contato. Você passa a ter um meio virtual para contato direto com a Unimed, né, além dos outros meios convencionais que nós temos. E tudo isso voltado para o nosso cliente, que é o nosso principal objetivo. Muito bacana, né? A Unimed Sergipe sempre atenta às novas necessidades. A seguir, o que fazer para a procrastinação e a autossabotagem não atrapalharem a sua vida? E ainda, a receita de hoje é brownie de banana, delícia, viu? É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. O uso do plano de saúde deve se basear na ética para que tudo funcione adequadamente. Mas, apesar de todos os cuidados com segurança, ainda existem fraudes na utilização. Algumas delas são mais comuns do que se imagina. Ocorrem no dia a dia e impactam diretamente no valor que você paga. Situações de empréstimo de carteirinha, omissão de doenças na contratação do plano e pedidos de reembolsos para procedimentos não realizados, por exemplo, são fraudes que beneficiam uns e prejudicam milhões de outros. Se você souber ou presenciar casos assim, denuncie. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e agora você vai saber qual a diferença entre procrastinação e autossabotagem e vai ver também dicas do que fazer para lidar com elas e não prejudicar a sua vida. Acompanhe. Olá, você de casa, tudo bem? Eu sou John Lino Aragão, sou psicólogo clínico, psicoterapeuta. E hoje estou aqui a convite do programa Viva Mais para falar um pouquinho sobre procrastinação e comportamentos de autossabotagem. A priori, preciso trazer que a procrastinação é um tipo de autossabotagem, ou seja, a autossabotagem é quando a gente tem comportamentos que acabam em prejuízo para nós mesmos. E aí a procrastinação é um tipo desses comportamentos. Bom, a palavra procrastinação ela vem do latim, seria o termo procrastinatus. Se a gente fosse traduzir para o português, seria deixar para fazer lá na frente, deixar para amanhã. Bom, todos nós procrastinamos em algum momento da vida. Procrastinar é normal. No entanto, procrastinar pode se tornar algo patológico. E qual o critério para pensar se é normal ou patológico? É só pensar os prejuízos que isso tem trazido para a sua vida. A partir do momento que eu tenho prejuízos nos relacionamentos, no meu trabalho, na minha faculdade, onde quer que seja. Quando o ato, o comportamento de adiar as coisas começa a se apresentar de forma problemática, eu preciso pensar que isso já não é uma relação saudável com as atividades, com essa procrastinação. A procrastinação ela tem duas gêneses, duas raízes. Uma primeira, que é um fator psicológico, e aqui a pessoa pode estar acometida com depressão, ansiedade, problemas de autoestima, e aí para evitar o desconforto daquela atividade, talvez o desconforto da reprovação social, ela evita a atividade, ela posterga tanto quanto possível. Mas há também um fator fisiológico, ou seja, a pessoa ela pode ter um dano, uma lesão numa região chamada lóbulo frontal, que ela fica exatamente aqui atrás da nossa testa. Essa região ela é responsável pela execução, pelo planejamento e execução de atividades.
Então, a pessoa vai ter uma dificuldade para executar porque a área do cérebro responsável por isso está lesionada. Qual que é o grande problema, afinal, da procrastinação? É que ela é um vício. A procrastinação vicia. Ela vicia pelo seguinte fato. Eu experimento uma sensação de desprazer, eu tenho uma atividade que me deixa ansioso, uma atividade pela qual eu não quero fazer, executar, e aí eu postergo. Isso me traz um alívio momentâneo. Só que veja, ao mesmo tempo que isso me alivia, eu constato que eu não fiz e tendo a acumular. Quando eu percebo esse caos, eu fico ansioso, eu tenho sentimentos de frustração, de infelicidade comigo, e aí eu preciso de novo executar a atividade. Só que eu vou procrastinar, porque eu não quero experimentar aquele desconforto. E aí fica um círculo vicioso, onde sempre eu tendo a procrastinar e ao mesmo tempo experimentar o desprazer de ter procrastinado. Bom, a gente precisa então pensar alguns recursos, alguma metodologia para sair desse comportamento destrutivo. O primeiro dele é organizar o dia. A gente precisa organizar o nosso dia, porque isso diminui quase que 100% a insegurança do que é que eu vou fazer naquele dia. Depois, definir prioridades. Eu preciso considerar o fator tempo, ou seja, os prazos, mas também a urgência de cada atividade. E aí posso até fazer uma escalazinha de 1 a 5, de 1 a 10, o quanto que urgente é aquela atividade, para que então eu possa executar. E aí, uma coisa importante na hora da execução é fazer uma coisa por vez. O procrastinador ele tende a abrir várias janelas no computador, várias interfaces no celular, pegar vários artigos para ler. Ou seja, aquilo que ele tem para fazer, ele gosta de fazer de forma misturada. Ele pega muito daquilo para fazer e acaba não fazendo. Então eu preciso escolher a atividade e fazê-la somente aquela naquele momento. Finalizando, eu então vou para uma outra. Se a atividade, a tarefa é muito grande, eu posso ainda fragmentar essa atividade. Ou seja, eu posso parcelar de modo que eu consiga ir executando aos poucos. E à medida que eu for executando, isso é muito interessante, eu posso me recompensar com um momento de descanso, com um momento de hobby, com uma comida que eu gosto. Eu vou sempre me bonificando pela execução daquilo que eu precisava fazer. E não menos importante, criar hábitos saudáveis. Atividade física, uma alimentação saudável e uma rotina de sono, já que o sono ele é o regulador psíquico. Bom, embora eu traga essas dicas e vocês possam já ir aplicando à vida de vocês, eu preciso destacar aqui, percebendo que esse comportamento tem trazido prejuízos para vocês, essas dicas elas não excluem a necessidade de procurar um profissional da saúde mental, tá bem? Bom, espero ter ajudado, até a próxima, um forte abraço. É isso aí, acontece com todo mundo, mas a gente tem que seguir lutando para vencer os desafios, não é isso? E agora chegou a hora da receita da semana. Brownie de banana super fácil e você consegue fazer com apenas 4 ingredientes. Banana, chocolate em pó ou cacau em pó, fermento e açúcar mascavo. A banana faz parte da lista dos alimentos que contém vitaminas do complexo B e flavonoides, além de auxiliar na produção de energia, no funcionamento do sistema nervoso e inibir o aparecimento de coágulos no sangue. Anote aí. Delicioso e super prático. Experimente servir essa receita no lanche da tarde ou incluir na lancheira da criançada e depois me conte. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo você confere uma entrevista sobre a saúde do sono e muito mais. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã aqui na sua TV Atalaia.